Salve, paz e bem! Ninguém ama aquilo que não conhece. Obrigado pela sua presença, sua participação e também o seu patrocínio. O nosso Papo de Padre no seu momento litúrgico. Estamos caminhando para o fim desse momento. Olha, tem muita coisa para vir ainda, tem muito assunto daí por diante. Mas estamos no Tríduo Pascal. Você não viu? Veja o programa da vez passada que meditamos sobre a Quinta-feira Santa. Hoje iremos mergulhar um pouco mais na dor, no sofrimento, na cruz de Jesus Cristo. Vamos celebrar a Sexta-feira Santa. Vem conosco. Na Sexta-feira Santa, começamos com um padre vestido de vermelho na porta de entrada. Ele vai todo esse corredor em procissão, em silêncio, sem nenhum canto, sem nada. Chegando aqui próximo do altar do presbitério, ele então se ajoelha e se prostra, se deita aqui no chão. É o próprio Cristo que dá a sua vida por cada um de nós. Ele faz um momento de oração em silêncio, meditando sobre a dor, a entrega, a traição, o sofrimento. É o Cristo que realmente ali está dando a sua vida por cada um de nós. Depois de um momento de silêncio, ele se levanta e vai até a sua cadeira para continuar a celebração. Mas eu não estou sozinho de novo, não. Não é possível, né? Bater um papo sozinho. Vem cá conosco aqui nossos meninos e a menina aqui, Andréia, bem-vinda de novo. Tudo bom? Obrigada, Fábio. Tamer, Mateus, Isadora. Não sai da minha cabeça o jantar. Ai, meu Deus. Eu fiquei a semana toda pensando nisso. A ceia de Jesus foi ótima. André, Sexta-feira Santa, olha aqui, interessante para vocês. O altar está desnudo. Não tem nada, não tem toalha. Nós tiramos na quinta-feira à noite. Isso. E o momento agora se volta para a cruz de Cristo. E nessa celebração da Sexta-feira Santa, a liturgia da palavra, né, e o rito do beijo da cruz é o fundamento dessa celebração, né, os dois pilares dessa celebração. Então, o ouvir a palavra é muito importante, porque nós vamos ter a narrativa da paixão de Jesus Cristo e também o beijo da cruz, né, que é o nosso ir a Cristo e adorá-lo. É o dia que nós lemos o evangelho mais longo, né? Que pode ser animado, dialogado, pode ter mais pessoas, pode ser uma vez cantado. Geralmente a gente tem uma melodia que te canta, a melodia, a história que a gente conta, embora a gente já conheça a história do início ao fim, mas naquele momento nós estamos celebrando, estamos vivendo. Para a igreja e nós fazer memória, é como se nós estivéssemos ali na cruz. É o meu momento hoje. Será que eu trairia Jesus? Eu estou ali diante da cruz, participando da sua entrega, rezando, meditando, colocando a minha cruz também na cruz dele. Exatamente. Quando a gente fala, né? Quando a gente celebra o mistério pascal de Cristo, a gente também tem que celebrar, né, a Páscoa dele na nossa Páscoa e a Páscoa de Cristo na nossa Páscoa. Então, é essa troca que existe e que a cada celebração ela é fortalecida. E como disse André, é uma da liturgia da palavra. Então o padre, depois de se prostrar, ele vai para a cadeira da presidência. Não tem trindade. Não tem. Tem procissão de entrada? Tem procissão. A procissão de entrada é feita em silêncio, né? Em algumas comunidades existe a matraca que a gente troca, né? Como sinal, outro símbolo também da piedade popular. E aí vem em silêncio, completamente em silêncio. E aí após esse momento de oração, de entrega que o padre faz, de prostração, ele se dirige à cadeira da presidência. Mais uma dúvida. Jesus está lá no lugar que é colocado... Não, nessa hora ele é retirado. Ele é retirado desse lugar e é colocado num lugar guardado, as pessoas não têm acesso. Porque agora o padre faz a pessoa de Cristo.
Porque o padre é o que vai, no momento, ao se prostrar, é o próprio Cristo, todo vermelho, todo... Então eu não posso ter o Cristo aqui e o Cristo sendo adorado, né? Porque agora e depois que o padre passa para a cruz. E nós começamos a adorar a cruz. Então, ao mesmo tempo que a igreja nos convida a adorar o Cristo hóstia, ela nos convida a adorar o Cristo da cruz. Adoramos o quê? A morte, a entrega, a todo o amor de Deus por cada um de nós. Exatamente. Então tudo isso é prefigurado na figura do padre. Terminada então a prostração aqui, o padre vai para sua cadeira e faz a oração sem fazer oremos, né? Exatamente. Ele já começa a sua oração. Pode ser esta: ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção, por Cristo nosso Senhor. E aí, como toda celebração, inicia-se a liturgia da palavra. E aí a liturgia da palavra, nas outras celebrações, ela é encerrada com a oração dos fiéis. Só que na Sexta-feira Santa, a gente chama a oração universal, porque nós vamos rezar, fazer prece por vários aspectos da sociedade, né? Pelos cristãos, pelos não cristãos, pelos governantes, né? Então são vários. São 10. São 10. 10 orações. São 10 orações. E a cada oração, né, o padre, fechando a prece, o padre reza também uma oração. E aí a gente ajoelhemos-nos, aí levantemos-nos. O diácono, alguém pode convidar. Isso. São 10 orações. Depois da liturgia das horas, depois da liturgia da palavra, a igreja reza a morte de Cristo. Foi por todos. E a igreja nesse momento reza por todos. Pelos governantes, pela igreja, pelos que creem, pelos que não creem, por todos, entendeu? E aqui nós temos, como é que funciona essas 10 orações? Alguém convida, faz o convite. Oremos pela Santa Igreja. E aí vem, ele faz um convite. Oremos, irmãos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus, ele faz o convite. Faz um momento de silêncio. E aí vem alguém, ajoelhemos-nos. Aí todo mundo se ajoelha, por favor, se ajoelha, por favor. todo mundo se ajoelha. Todo mundo se ajoelha. E aí faz um momento de silêncio. Um momento de silêncio. E aí a pessoa, levantemos-nos, né? Não, reza primeiro. Reza primeiro. Deus é eterno. Aí o padre reza. Deus é eterno poderoso. Aquela intenção. Levantemos-nos. Aí vai. Aí depois a pessoa convida de novo. Oremos pelo Papa. Oremos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, que o Senhor nosso Deus... Ele faz a motivação. Ele motiva a Assembleia para aquilo que vai orar. Isso. E cada um ora em silêncio, e existe também a oração coletiva da igreja. Que é a coletiva que todas as orações que cada um fez se compila naquela oração que o presidente faz em nome da igreja. E muita gente até se acha assim, por curiosidade, né, que nesse dia a gente reza também pelos judeus, né, nessas orações, nossos irmãos mais velhos. O Padre falou, né? Nós rezamos por todos, a igreja reza por todos, né? Que é a figura do Cristo que reza por todos. Santa Igreja, pelo Papa, pelas ordens e categorias de fiéis, pelos catecúmenos, pela unidade dos cristãos, pelos judeus, pelos que não creem no Cristo, pelos que não creem em Deus, pelos poderes públicos e por todos que sofrem provações. São essas 10 orações que somos convidados a fazer, né, diante da morte de Cristo. Terminado este momento, nós então vamos para o momento da adoração da cruz. Isso, que é a segunda parte dessa celebração, né? Que para nós, brasileiros aqui, nós temos a graça de ser feriado. E fazemos as 3, o ideal é que a celebração seja feita às 3 da tarde. Isso. Mas que pode ser feita até às 8 da noite. Em muitos lugares, países, não é feriado. Na Itália, por exemplo, não é feriado Sexta-feira Santa. Eles celebram às 8 da noite. Muitas paróquias fazem às 8 da noite, o povo está trabalhando. Para nós é feriado, que infelizmente para muitos cristãos, católicos hoje, é de descanso. Nessa hora dá vontade de acabar esse feriado tudinho. Pois é, exatamente. E olha a beleza da gente poder participar justamente no horário próprio, às 15 horas, né? Tem toda uma história, né? Da própria morte de Cristo. Então, olha como é que é significativo isso pra gente. Então, por que não participar? E como disse, é o único dia, no encontro passado falamos, né? É o único dia que não se celebra missa no mundo inteiro. Tanto é que no Vaticano, com o Papa Francisco, ou qualquer Papa, não é ele que faz homilia.
Geralmente, quase sempre, se não sempre, é um outro padre, um convidado que faz a homilia. Ele faz uma reflexão daquele momento. E olha, detalhe, nós não utilizamos nada até agora do altar. Por quê? A missa é a atualização do sacrifício de Cristo. Morte, cruz e ressurreição. Só que hoje, sexta-feira santa, nós estamos meditando o quê? A morte. Embora saibamos que Ele ressuscitou, estamos aqui porque Ele está vivo, mas nós vivemos aquele momento. Então, pega a cruz ali também, por favor. O que nós estamos vivendo nesse momento é a cruz, o momento da cruz. Então eu não posso celebrar um sacrifício se o sacrifício, entre aspas, não aconteceu. Se eu estou atualizando essa cruz para o tempo presente, para o dia de hoje, eu não tenho como fazer essa celebração. Essa celebração está acontecendo, olha que riqueza, ela está acontecendo agora. E é a partir desse acontecimento que nós vamos celebrar. E como que a gente tem que refletir sobre esse acontecimento, como a gente tem que atualizar esse acontecimento nas nossas vidas, né? Então, assim, às vezes a gente vê as pessoas conversando, às vezes não tão, assim, focadas, né, no que está sendo celebrado, e perde toda a beleza, a grandeza, né, e a espiritualidade desse segundo dia do Trito Pascal. Terminadas as orações pelos fiéis e por todos, então o padre vai ao lugar e traz o Cristo. E aí nós não temos aqui... cadê o paninho? Traz aquele paninho roxo mesmo, Andréia. Você não gostou dele, mas tudo bem. Na verdade, hoje a cor é vermelha. Na quinta é branca, na sexta é vermelha. Então, imagina que seja um pano vermelho, tá? Tá bom? Então o padre, ele vai para a porta da igreja. Isso é importante, 3 vezes ele apresenta, como no sábado também irá apresentar o fogo, né? Então o padre, lá na porta da igreja, começa a falar: eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Outra melodia que seja. E ele vai desnudando aos poucos a cruz de Cristo. E a gente responde: vinde, adoremos, né? A cada motivação que ele faz. Até que ele chega no altar, desnuda-se todo, ou seja, realmente aconteceu o fato, e convida todos a adorar. Adorar o quê? Nós não adoramos um Deus morto. Nós não estamos pegando aqui um Deus morto. Estamos adorando alguém que é Deus, que lavou os pés, que se fez servo e que deu a vida em silêncio por cada um de nós. Nós adoramos esta atitude, que é rara de se ver. E que nós ainda não chegamos nesse nível. Nós não demos a vida ainda, né? Dá a vida por todos, em silêncio. E aqui a gente vem beijar a cruz, nosso gesto de amor em beijar, né? Aquele que realmente deu. É como se nós estivéssemos diante daquele momento. Então a importância, né? A gente levanta, vem a Ele, faz a nossa adoração, beija e faz com que Ele se torne cada vez mais presente em nosso coração, na nossa vida. O que eu acho bacana nessa vivência, né, do Calvário de Jesus é a proximidade que Ele tem com a gente nesse momento. Desde o Monte das Oliveiras, né, quando ele sentiu medo, né, e ele sentiu medo, ele sabia o que estava por vir. E medo a gente tem como um sentimento humano, né? E a gente sempre fala que Jesus era Deus e homem. E eu acho que essas duas, até feio falar faces de Jesus, trazem ainda mais esse momento da sexta-feira próximo da gente, né? Por ser um sentimento humano, mostrar que ele também estava vivenciando tudo aquilo em seu íntimo, né? E vivenciando de forma profunda, porque se você pegar os textos bíblicos, me corrija se eu estiver errada, ele sempre chama Deus de Pai. Pai, Pai. Na cruz ele fala: Deus, por que me abandonaste? Né? Então, o lado humano. Tinha uma perguntinha sobre isso, não tem? Você falou? Tinha, porque, por exemplo, ele fala: meu Deus, por que me abandonastes, né? Mas se Jesus era Deus, como é que Deus pode se abandonar? Tá, eu trouxe, segura aqui para botar, né? Rapidinho aqui, eu vou responder vocês, olha só. Na verdade, o que Jesus faz nada mais é do que rezar o Salmo 22 ou 21, depende da tradição. O Salmo 22 ou 21 está dizendo aqui: meu Deus, por que me abandonaste? Descuidar de me salvar e assim por diante. Vale a pena você fazer uma leitura deste Salmo,
que é uma dor de uma pessoa, não sabemos quem, uma aflição profunda. E ao mesmo tempo ele faz o resgate. Meu Deus, olha, mas você fez tanto isso, fez por aí do Egito, fez o povo sair disso, e agora eu estou nessa dor. Mas no fim ele termina glorificando a Deus. Então Jesus está dizendo aqui, não é um abandono. Ele está rezando para um judeu. Quando se cita o início de um salmo, é o salmo por inteiro. Ele está mostrando a dor humana, do sofrimento, que muitos passam o abandono, mas ele não está ali dizendo que Deus o abandonou. Tanto é que termina o momento com um ato de louvor. Ao mesmo tempo que ele suplica, ele também tem a esperança daquele que foi justo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente suplica no hoje da nossa história, a gente tem a esperança de viver essa justiça de Deus na nossa vida. Ele vai dizendo lá na frente, né? Tu, porém, Yahvé, não fiques longe, força minha, vem socorrer-me depressa. Como é que eu vou dizer que me abandonou se eu vou pedir socorro? Salva minha vida da espada, minha pessoa da pata do cão. Anunciarei teu nome aos meus irmãos. Sim, pois ele não desprezou, não desdenhou a pobreza do pobre. Tá vendo? Que o salmo ao mesmo tempo fala, porque quando a gente sofre, a ideia que vem na cabeça é o abandono. E Cristo vai dizer para nós, olha, você acha que ele nos abandonou? Só que não nos abandonou. Ele está mostrando aqui, ele está assistindo a dor humana, mas pode ser, olha, você pode achar também que na sua dor que Deus te abandonou. Se abandonou Cristo, vai abandonar você também. Só que aqui ele não está dizendo que Deus o abandonou. É a dor humana que leva ao abandono, mas ao mesmo tempo ele se entrega nas mãos de Deus. Ele confia, dizendo que, olha, realmente, tanto é que depois vai dizer, né? A esperança do justo. Não, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Exatamente. São as 7 palavras de Cristo na cruz. As últimas 7 palavras de Cristo na cruz. Então, como é que pode dizer alguém se ele está dizendo abandonado e ao mesmo tempo está entregando a sua vida na cruz? Ele está mostrando para nós que mesmo no sentimento de abandono, Deus está conosco. Tanto não nos abandona, como ele entrega a sua mãe ao discípulo muito amado, né? No alto da cruz, que dizem que o discípulo muito amado era João, mas se a gente trazer, né, que é como a gente vive na atualidade, os discípulos muito amados somos nós, né? É a Assembleia, são os cristãos. Então ele entrega a mãe dele como mãe de todos. Então, mais uma vez, né, uma forma de carinho, uma forma de mostrar que ele não nos abandonou, né? E aí, a partir desse momento, começa-se o beijo na cruz, né? Daí tu não vem beijar, pode ter um paninho, né, Andréia? Pode ter um paninho, né? Com álcool, né? Andréia, agora tem momento polêmico. Uma cruz, 2 cruzes, 3 cruzes. Não começa. É uma cruz só. O símbolo é um só. O Cristo é um só, né? Mesmo que a celebração demore, e aí é aquilo que a gente falou, se você se prepara antes para vir a celebração, se você tem um presidente que vai conduzindo esse momento, com orações, com falas, e a equipe de canto vem com os cantos, vem com mantras, e isso vai levando a Assembleia a... Por quê? As nossas assembleias são muito agitadas, né? Nós somos muito inquietos. Então, toda a liturgia, aí a gente fala, né, a logística, né? A liturgia também é logística, tem que preparar muito bem os cantos, né? O presidente tem que se preparar bastante e a gente tem que se preparar para vir participar dessa celebração. Uma cruz só. Deve-se apresentar a adoração do povo uma só e mesma cruz. Se por causa da grande quantidade de fiéis não for possível aproximar-se individualmente, o sacerdote toma a cruz e de pé diante do altar convida o povo em breves palavras a adorá-la em silêncio, mantendo-se erguida por um momento. Então eu posso ficar aqui então. Isso. E as pessoas podem adorar sem mesmo ter que beijar. Mas vai tirar o beijo da cruz do povo. Onde que a gente tem que beijar? Tem algum lugar específico ou qualquer parte do... Não. Quando você tem uma pessoa querida falecida, imagina um caixão. Uma pessoa que você gosta, que você ama. Você põe na testa, você encosta, você tá perto. Você demonstra o seu amor. Então, imagina se num velório, você imagina a Isadora morreu, tá aqui, Isadora morreu, só que eu quero então, não adorar a Isadora, mas abrir para que as pessoas possam dar o último abraço. Vou colocar 4 caixões de Isadora aqui, não tem jeito. Não tem condição de colocar 4, não. Embora seja o símbolo o próprio Cristo, mas se eu estou fazendo memória de alguém que morreu, como é que eu vou colocar 4 pessoas mortas aqui, numa cruz? Simbolicamente, liturgicamente,
fere a sua essência, você perde o sentido. E aí você pode beijar a qualquer parte, não importa se é no braço, se é embaixo. É onde o seu coração manda. É. Né? Como a gente fala, liturgia é viver, né? É sentir. E aí, ao vir caminhando, você vai sentindo, vai se emocionando, e aí o beijo sai assim, de uma forma bem natural. Na nossa paróquia a gente faz, né? Então somos muitos. A gente leva aí 1h e pouca só de beijo de cruz. Só do beijo da cruz. Porque é muita gente que vem e aí fica cantando. Motivando, cantando, silenciando, e aí vamos vivendo. Eu acho que isso é muito importante. Quando você faz uma exéquias ou você vai para alguém, um enterro de alguém, você fica lá um tempo também. Você fica lá, você conversa com as pessoas, você conversa sobre a pessoa, conversa, sabe, bate um papo aqui. Ali a gente está diante do próprio Cristo. Nós católicos temos que parar de olhar o relógio, a gente fica muito preocupado com a hora, né, com o que a gente tem que fazer. Então, viver essa Semana Santa, esse trio também é despojar-se do celular, despojar-se de horário, é vivenciar isso. É igual o padre falou, né? Você não ama aquilo que você não conhece. Acho que a partir do momento que o católico começar a se interessar e a querer conhecer, ele vai perder um pouco de querer que a missa seja algo mecânico, né? E dar significado. E se você dá significado a alguma coisa, se você ama, você não tem isso de, sabe, nossa, tá muito tempo. Sabe, quando você está com alguém que você ama, você quer passar mais tempo ainda, né? E com Jesus é a mesma coisa. Então, todos os anos a igreja nos convida a viver intensamente isso, esse momento. Como eu disse e repito, ele está vivo. Ele está vivo. Se não estivesse vivo, nós não estaríamos aqui. Mas nós vivenciamos, atualizando para o nosso tempo presente, toda a sua entrega. Como seria o Cristo morrendo hoje? Tudo bem que ele não seria crucificado. Talvez seria uma bala na testa. Talvez seria o que seja, né? Mas nós estamos vivendo tudo isso, alguém que daria a sua vida por cada um de nós. Terminada o beijo da cruz, a cruz vai para um lugar em destaque, o altar continua desnudo, o padre vai aonde está no lugar guardado a hóstia consagrada, que não está mais em exposição. Quando começou às 3 horas, era recolhida, ninguém mais fica em adoração, porque estamos adorando o momento da morte dele. E aí ele traz o cibório. E aí alguém, um ministro, não põe toalha na mesa, ele põe um corporal maior e a reserva e traz para cá as hóstias que foram consagradas na quinta-feira. Hoje não tem consagração, porque estamos vivendo a dor, a paixão de Cristo. Mas isso é novo. Antes não se dava a Eucaristia, da reforma litúrgica. Isso, exatamente. Até o Vaticano II não se tinha Eucaristia. Eu, particularmente, acho que seria muito mais simbólico sairmos sem a comunhão. Mas a igreja, a gente respeita, orienta a igreja, isso vamos respeitar, né? Mas se eu ficar sem a comunhão hoje, seria muito simbólico também, porque ele nos foi tirado. Mas a igreja liga também ao momento presente. Então, sabemos que ele está ressuscitado, então depois da reforma litúrgica, ele instituiu-se aqui a Eucaristia. Aí traz a Eucaristia, e aí comum. E aí todo mundo comunga o Cristo vivo, né? E depois da comunhão, não tem bênção final. O padre faz uma oração sobre o povo. Isso. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho. Na esperança de sua ressurreição, venha o vosso perdão. Seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme por Cristo nosso Senhor. Todos se retiram em silêncio, o altar é oportunamente desnudado. E normalmente depois dessa oração, né, a gente acaba indo participar da procissão do Senhor Morto. Ele faz parte da liturgia ou é uma manifestação popular, cultural? Não, ela não faz parte do rito da Sexta-feira Santa. É uma tradição, né, que vem da piedade popular. E aí a gente faz, né, a procissão do Senhor Morto. Alguns lugares fazem via sacra, fazem a encenação do Alto da Paixão, entendeu? Então, cada realidade vai fazer, né, essa parte da piedade popular de uma forma. Mas é simbólico, por exemplo, não faz parte, é simbólico. Você acabou de celebrar o Cristo morto na cruz. Depois da cruz ele é o quê? Ele é enterrado. Então nós aqui, nossa paróquia, a gente pega uma imagem do Cristo morto e vai em procissão
pelas ruas da cidade até um outro lugar, para colocar como fosse o sepulcro, para que depois ir lá ressuscitar. Então isso é uma continuidade, não está na celebração do Tríduo Pascal, mas é um prolongamento. E uma coisa da sexta-feira também que sempre entra em discussão, né? O famoso jejum. Não pode carne vermelha, mas a pessoa não come carne vermelha, mas vai lá com uma pizza, com uma muqueca inteira. Como é que é? Como é que a gente tem que portar? Entender por que não se come carne. São 2 dias que a igreja prescreve, somente 2 que não se come carne. Quarta-feira de cinzas, que é o início da quaresma, e a sexta-feira santa. Por quê? Uma carne, um ser humano, Cristo está dando a sua vida por nós. Então, em respeito a esta carne, esse Cristo, esse corpo, essa pessoa, nós nos abstemos de comer carne. Algo simbólico, entendeu? Então eu jejuo a carne com respeito àquela carne que está sendo entregue por cada um de nós. Agora, lógico, por exemplo, gente, quando uma pessoa morre, querida, você tem muita fome. Você não vive, né, assim, conforme o seu cotidiano, né? Você fica um pouco triste, você fica reflexivo, recolhido. E é esse um pouco o sentido da sexta-feira. Então, quando o padre fala assim, termina essa oração, o povo sai em silêncio. É silêncio mesmo, é silêncio da reflexão, é silêncio do recolhimento de você. E esse silêncio se prolonga até a vigília pascal. Então é um silêncio, é um guardar, né? E aí aquilo que o Mateus perguntou, né? Guardar de tudo, né? Para que esbanjar, comer tanta torta capixaba, né? E tantas coisas. Não, vamos nos guardar, vamos nos alimentar, mas vamos nos guardar devido a esse problema. E mais uma vez, quero deixar muito claro, nós cremos que Ele está vivo. É porque Ele está vivo que nós celebramos. Mas assim, nós entramos a cada ano no mistério da sua paixão. Nós trazemos e a cada ano nós estamos diferentes. Eu tenho certeza que vocês, sem esquecer um pouco de vocês aí fora, que estão nos ouvindo, vocês vão ver, já vão celebrar diferente. Com certeza. Já vão vivenciar algo diferenciado, porque já conheceram um pouco mais, aprofundaram um pouco mais, entenderam um pouco mais. E aí não vai ser uma obrigação, não posso jejuar. Não, eu estou vivendo nesse dia por um luto. Mas é um luto não desesperado, é um luto sabendo que Ele está vivo. Esperançoso. Né? Entendeu? É um luto. Ao final da narrativa da instituição, aquela celebração, a gente responde: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vinda do Senhor Jesus, né? Então é aquela coisa da esperança, que Ele está no meio de Ele, está vivo, continua conosco aqui. Já terminamos então a Sexta-feira Santa aqui, deixa eu ver, como disse, não tem a bênção, vamos embora e sai-se em silêncio, como no caso aqui, faz uma procissão. E acabou. Não tem. E aí vai continuar. A continuidade e o término do tríduo está no Sábado Santo, que é uma das mais belas celebrações. A vigília das vigílias. É linda, gente. É demorada? É sim, é demorada. Mas é bonito demais. Como eu disse, tem que ter essa sequência. Se não houver essa sequência, você perde o contexto todo. É bonita, é simbólica, é expressiva, é cativante, né? E faz com que realmente a nossa fé seja alimentada no seu ápice. Mas não há tempo mais agora, né, gente? Vai ter que deixar para a semana que vem. O nosso Papo de Padre continua. Na semana que vem estamos no Tríduo Pascal, terminando um pouco esse papo litúrgico, né? E depois do Tríduo Pascal, olha, vem novidade por aí, tá? Vem muitas coisas boas aí. Outra realidade que vocês têm muitas dúvidas. Aguardem, tá bom? Meninos, obrigado, viu? Obrigado aí pelo convite. Bom demais. Está sendo maravilhoso aprender mais sobre o Tríduo Pascal. Seria bom continuar. A gente continua, tá bom? Obrigado, Andréia. Deus abençoe. Tchau.